Pronto. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Primeiramente, a paz do Senhor, amém? Amém. Feliz. E mais um dia do Senhor, amém, irmãos? Nós queremos ouvir a palavra do Senhor. Amém. Se glória a Deus aí não conheceu, não. Nós queremos ouvir a palavra do Senhor ainda. Amém. Então, abra sua Bíblia aí, sempre. Salmo 56. Tem procuro. Tem que ser mais breve possível. Salmo 56. Vamos achar o Salmo 56. Deixa eu colocar aqui. Aleluia. Salmo 56, versículo 8. Diz assim: Tu contaste as minhas variações, põe as minhas lágrimas no teu óleo. Somente a parte dele, põe as minhas lágrimas no teu óleo. Abra agora a sua Bíblia no Salmo 119. Salmo 119. Vamos ler apenas o versículo 83. Todos acharam? Salmo 119, versículo 83, está escrito assim: Pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci dos teus estatutos. Pois fiquei como odre na fumaça. Amém, irmãos? Por isso, a cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, nesse momento eu venho na tua presença, meu Senhor. Eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, que nos ajude, meu Senhor, a entender a tua santa palavra. O Senhor me dê sabedoria nessa hora para transmitir a tua palavra, assim como o Senhor revelou ao meu coração, Senhor. Toma nas tuas mãos cada coração, repreenda, meu Senhor, tudo aquilo que vem para impedir que o povo seja edificado nessa noite. Repreende o devorador, o ladrão da semente, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. É o que nós temos e te agradecemos, em nome de Jesus. No Salmo 53, o salmista, ele pede a Deus para colher as suas lágrimas no odre de Deus. E no Salmo 119, versículo 83, o salmista ele está fazendo uma oração a Deus, e ele está dizendo para Deus que ele está se sentindo como um odre na fumaça. E Deus me deu essa mensagem para transmitir essa noite. Eu quero falar com você um pouco sobre o odre. Deus me deu um tema para essa mensagem que é o odre de Deus na fumaça. Você pode repetir isso? O odre de Deus, o odre de Deus na fumaça. Amém? Nós precisamos entender um pouco o que é o odre. O odre era uma espécie de recipiente que era usado naquela época para carregar algum líquido, a água, o azeite, o óleo.
Aleluia. o óleo e também o leite. Louvado seja o nome do Senhor. E principalmente o vinho. A maioria das vezes, se você encontrar o óleo na Bíblia, ela vai estar se referindo ao vinho, ao armazenamento do vinho, mas também era usado, como eu já disse, para armazenar o leite, a água e o óleo. O óleo era feito da pele de animal. Naquela época, a maioria das pessoas tinha em sua casa o óleo, principalmente aqueles que tinham animais, como a cabra ou o bode. Eles matavam aquele animal, cortavam a sua pele, e daquela pele ele fazia aquele óleo. E o que eu quero transmitir nessa noite é sobre o processo do odre. O que nós precisamos entender primeiro sobre o odre é que para um odre, ele ser um odre, alguém tinha que morrer. No caso, um animal. Todas as vezes que um homem queria um odre, ele tinha que sacrificar um animal. Quero que você entenda que eu e você, nós somos o odre de Deus. Aleluia. Isso só foi possível porque houve um sacrifício. Aleluia. Um animal foi morto para que Deus pudesse transformar mim e você em odre. Que animal foi esse? O Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que Jesus ele não teve preocupação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou até a forma de servo, tomando a forma de homem. Ele se humilhou até a morte, e a morte de cruz. Então eu e você, irmãos, nós estamos aqui nessa noite porque Jesus ele se sacrificou por mim e por você. E é importante que eu e você aprenda todos os dias a dar valor a esse sacrifício. Eu e você, nós temos que fazer o melhor para agradar o coração do Senhor. Segundo ponto que eu quero falar sobre o odre. Primeiro, o odre, o animal ele tinha que ser morto. Depois que o animal era morto, o odre ele tinha que ser, a pele do animal, ele tinha que ser lavado com água. A água é a palavra de Deus. Eu e você precisamos ser lavados todos os dias para limpar as sujeiras que o mundo deixou em nosso coração, para deixar a sujeira que o inimigo plantou em nosso coração, o pecado. A gente sempre ouve falar, eu digo, o pastor também sempre fala, que nós precisamos ler a palavra do Senhor todos os dias. Eu quero contar uma pequena ilustração para você entender melhor esse processo de lavagem. Diz a história que um sábio, um chinês, em tempos antigos, ele era responsável por um templo. E naquele tempo ele era também responsável por uma quantidade considerável de jovens. E todos os dias ele batia nessa tecla dizendo para aqueles jovens: leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia todos os dias. E todo dia que ele reunia aqueles jovens, ele orientava aquelas pessoas para ler a palavra do Senhor. Até que um dia um daqueles jovens, intrigado com essa questão, ele queria saber por que aquele homem tanto insistia nesse assunto. E ele chega e pergunta: mestre, por que o Senhor todos os dias pede para que nós leiamos a palavra do Senhor? Aquele homem, muito sábio, ele para
E antes de responder, ele pede que aquele jovem pegue um cesto que estava em um canto ali à parte, e pediu que ele pegasse aquele cesto, descesse umas escadas, enchesse aquele cesto de água e trouxesse para ele. E ele disse: quando você voltar, eu te respondo. Aquele jovem desce aquela escadaria, enche o cesto e sobe as escadas. Quando ele chega perto do mestre, aquele cesto já estava vazio. E o mestre olha para aquele jovem e pergunta: você aprendeu o que com isso? E ele disse: nada. E aquele mestre olha para ele e diz: vá lá de novo, encha o cesto novamente e traga-o para mim. Ele, sem entender, diz: vai lá, enche o cesto novamente, volta. E o mestre novamente pergunta para ele: o que você aprendeu? E ele diz: eu aprendi que não pode encher esse cesto, ele é curado. Ele: não, você não aprendeu ainda. Vai lá novamente, encha ele e traga novamente. Isso se repetiu várias e várias vezes. Até que, na última vez, o jovem, cansado de tanto descer aquelas escadas, ele chega triste perto do seu mestre. E o mestre pergunta mais uma vez e diz: o que você aprendeu com isso? Ele abaixa a cabeça. E quando ele olha para o cesto, percebe que aquele cesto, que quando ele pegou, estava totalmente imundo. E ele percebe que aquele cesto agora estava totalmente limpo. De tanto ele mergulhar aquele cesto na água e tirar para fora, aquela água acabou purificando, limpando aquele cesto. E aquele mestre olha para ele e diz: olha, é por isso que você tem que ler a Bíblia todos os dias. Porque a Bíblia é a palavra do Senhor, é a água que limpa o nosso interior. É só a palavra de Deus, irmãos, que tem poder para limpar o nosso coração de toda a maldade que existe dentro de nós, de toda a malícia e de todo fruto de engano. Eu já ouvi muitas vezes, quando eu estava no mundo, que a água, ela pode limpar tudo, menos a língua. Mas essa água aqui, ó, ela limpa tudo, até a língua. Louvado seja o nome do Senhor. Essa água aqui, ela é pura. Ela limpa o homem por completo. Há uns dias atrás, eu encontrei com a irmã aqui na frente da igreja. E ela me chamou e pediu para que eu orasse pelo seu esposo, dizendo para mim que o seu esposo, que havia se convertido, desistiu de Jesus. Quando ele percebeu a dificuldade que é de servir a Deus, quando ele olhou para dentro dele e viu toda a sujeira, toda a imundícia, ele disse: eu não consigo fazer isso. E ele se desviou, porque ele disse: tinha muita coisa e o coração dele é muito negro. Mas quando você insiste na leitura da palavra do Senhor, Deus, ele limpa o nosso coração. A Bíblia diz que quando Naamã foi até Eliseu buscando uma cura para aquela lepra, Eliseu manda um mensageiro dizendo: olha, diga a ele para ele mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão. E Naamã, ele ficou enfurecido com aquela mensagem. E muitas das vezes é assim que nós reagimos, porque a palavra de Deus, ela vem de contra tudo aquilo que nós gostamos de fazer. Mas a Bíblia diz que aquele homem, ele mergulhou as 7 vezes, mesmo contra a sua vontade. Quando ele termina aquele processo, a Bíblia diz que a pele dele se tornou uma pele de um menino recém-nascido. E é assim que Deus quer fazer no meu e no seu coração. Ele quer transformar o meu e o seu coração como um coração de uma criança. Porque Jesus, ele disse que ninguém pode ter o reino de Deus se antes não se tornar como uma criança pura. Então não desista de ler a Bíblia. Esse é o processo que o odre precisa fazer para que ele seja um odre. Amém, irmãos? Terceiro ponto. O que era preciso fazer para que o odre pudesse se tornar um odre? Estamos em um processo de transformação. Foi dito aqui que aquele que começou a obra, ele é fiel e justo para aperfeiçoar até a vinda de Cristo. Nós estamos passando por um processo de transformação. Não se engane.
Não pense que você já está 100%, que você já está pronto para entrar no reino. Porque esse processo é dia após dia. Cada dia o Senhor vai tirando algo da sua vida que não agrada a Ele. E isso é feito na medida que você se dá para esse trabalho, para essa obra, para essa libertação, que só vem com a palavra do Senhor. E o terceiro ponto, irmãos, que o odre passava, ele precisava ser limpo com óleo. Era passado um óleo na pele daquele animal por alguns motivos. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe que na Bíblia o óleo representa a cura. Quando você vai para Tiago, no capítulo 5, você vê Tiago exortando os irmãos a que se houvesse alguém enfermo na igreja, ele teria que reunir os presbíteros e ungir aquele enfermo com óleo e orasse por ele, para que ele fosse curado. Se houvesse algum pecado, esses também seriam perdoados. Então o óleo na Bíblia representa a cura. Mais na frente eu vou falar mais um pouco sobre isso. Irmãos, Davi, ele era um pastor de ovelha, você sabe. E meditando nessa palavra, Deus ele me fez ter alguns conhecimentos sobre o trabalho que um pastor tinha naquela época com as suas ovelhas. Davi certamente passou por isso. As ovelhas, ele era muitas vezes incomodada por alguns insetos. E diz que alguns desses insetos, Ricardo, entravam no nariz daquelas ovelhas, causavam um certo incômodo naquela ovelha, porque aquele inseto, aquele mosquito ou aquela mosca colocava ovos dentro do nariz daquela ovelha. Aqueles ovos germinavam, nasciam algumas larvas e começava a comer a carne daquela ovelha por dentro dos seus narizes. E isso incomodava aquela ovelha de tal forma que algumas delas, não suportando esse incômodo, começavam a bater sua cabeça na pedra, em uma tentativa frustrante de se livrar daquela praga, daquela verme, daquele inseto, tentando se coçar. E disse que ela batia a cabeça na pedra, batia a cabeça nas árvores, e algumas dessas ovelhas acabavam até morrendo. E eu creio que Davi, todos os dias, assim como todos os pastores daquela época, ao final daquele dia, passava no meio do seu rebanho, historiando as suas ovelhas, para saber se tinha alguma ovelha passando por esse processo, se tinha alguma ovelha sendo incomodada por esses insetos. E o que ele fazia para impedir, irmã Rosana, que aquelas moscas e aquela praga viessem incomodar as suas ovelhas? Diz a história que aquele pastor derramava o óleo sobre a cabeça daquela ovelha, ungia a cabeça daquela ovelha, porque o mosquito ele só encontrava o nariz para entrar e colocar os seus ovos sem ser incomodado. E o óleo impedia que aqueles mosquitos viessem incomodar aquelas ovelhas. É por isso que quando você lê o Salmo 23, você vê Davi orando ao Senhor, pedindo a Deus: Senhor, unge a minha cabeça com óleo. Aleluia. É pensando no processo doloroso que aquelas ovelhas passavam, que Davi faz essa oração a Deus, pedindo a Deus que protegesse a sua cabeça, ungido com óleo. Irmãos, tem muita gente no nosso meio que precisa ser curada. Muitas pessoas feridas no nosso meio que não têm suportado esse incômodo causado por esses mosquitos. E você precisa ser ungida pelo óleo de Deus. Nós precisamos ser ungidos por Deus com esse óleo,
Aleluia, Jesus. Maravilha. Mas você precisa deixar o pastor cuidar de você. Tem muita ovelha rebelde que se comporta como um bode. Irmãos, nessa caminhada com Cristo, eu passei por algumas situações bem difíceis. Quando eu falo difícil, difícil mesmo. Talvez você esteja passando por algo que esteja te incomodando. Você precisa ser curado por algo, seu coração está amargurado. O Senhor Jesus usou o escritor aos Hebreus e diz: olha, tenham cuidado, para que não brote no coração de vocês nenhuma raiz de amargura, para que vocês não sejam privados da graça de Deus. E tem muita gente se privando, irmão, da bênção de Deus, da graça do Senhor Jesus, porque está deixando brotar em seu coração muita amargura, muito rancor, muito ódio. E isso afasta você da presença de Deus. Vai chegar um momento que você não vai suportar tanta amargura, tanto ódio, tanta coisa dentro do seu coração, que você vai acabar se afastando dos caminhos do Senhor. E Deus, nessa noite, Ele quer tratar desse ferimento. Deus, Ele quer curar o seu coração. Eu quero dizer uma pequena experiência que aconteceu comigo. Então, talvez sirva para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. Já falei isso e vou dizer mais uma vez. Eu era uma pessoa, irmãos, muito difícil. Porque quando eu vim do mundo, eu vim do Egito, eu vim com um coração totalmente, como eu já falei nele, cheio de maldade, cheio de coisa, cheio de ódio. E Deus, Ele foi limpando isso dia após dia, foi limpando. Mas como eu falei aqui, não se engane achando que você já está 100%. Porque você vê o irmão muito bem ali, mas de repente o irmão deixa um certo entrar no seu coração, você olha para ele, poxa, quem diria? Lá no ministério, pastor, na Silvio Santos, sem dar nome, é claro, tinha uma pessoa que era uma bênção para pregar, Ricardo. Quando aquela pessoa estava ministrando a palavra do Senhor, eu e alguns irmãos que tinham conhecimento, a gente ficava admirado com a unção que Deus derramava na vida dele, com a glória que Deus manifestava através da palavra que era pregada, através da vida daquele cidadão. Mas quando ele entregava o microfone, a gente olhava, a gente não acreditava que aquela pessoa que prega de uma forma tão gloriosa era uma pessoa tão falha e tão fraca na presença de Deus. Tem pessoas assim. Eu passei por uma experiência no meu casamento com a minha esposa, infelizmente ela não está aqui para confirmar o que eu vou contar para você. Passei por um processo difícil com a minha esposa. Eu com meu coração duro, ela mais dura ainda. E dizem o ditado que dois bicudos, né? Dois bicudos, não se bate ou não se beija, alguma coisa assim. Irmãos, quando não há um relacionamento perfeito em Deus, quando o casamento não está na direção de Deus, não está na comunhão de Deus, a gente passa por algumas situações bem difíceis no casamento. E a pessoa ela precisa ser muito espiritual em Deus, muito firme com Deus, para ser humilde e se humilhar na presença do Senhor. E eu cometi muitos erros com a minha esposa. E eu cometi tantos erros, assim como ela também, mas eu vou falar de minha pessoa. Eu cometi tantos erros que chegou ao ponto que eu já não conseguia enxergar que eu estava errado. Porque era preciso fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Irmãos, eu orei tanto ao Senhor. Eu orava tanto a Deus, pedindo a Deus sabedoria para solucionar aquele problema. Eu pedia direção a Deus. Todas as vezes que eu dobrava o meu joelho, era só para pedir sobre isso. Porque era onde eu estava ferido. Era onde a minha esposa também estava ferida. Tinha vezes que eu dobrava o meu joelho e eu não conseguia orar por mais nada. É só por mim. Senhor, me ajude. Como disse o salmista Davi, me dá um auxílio para sair dessa angústia. Até que um dia, irmão, de tanto insistir na oração,
O Espírito Santo falou comigo de uma forma algo que já estava tão visível, mas às vezes é preciso Deus entrar e falar conosco em uma caixa. Às vezes a gente fica como parente, fica tão cego com os nossos erros que a gente não consegue enxergar a solução tão óbvio ali diante de nós. E o Espírito Santo falou no meu coração, peça perdão para ela. Foi quando eu percebi que durante todo o histórico da minha vida com ela, desde o início, eu nunca havia pedido perdão para ela, Rosana. De nada que eu havia feito com ela. Foi aí que eu percebi que o erro estava, a solução era essa, pedir perdão. A solução de todos os meus problemas que eu tanto pedi a Deus era simplesmente isso. Pedir perdão para minha esposa por tudo aquilo que eu tinha feito. E consequentemente, todas as mágoas que existiam no meu coração e no dela, Deus iria jogar por terra no momento em que eu tomasse essa decisão. Foi quando eu passei agora a orar a Deus, pedindo força para tomar essa decisão, para me humilhar nessa condição. Porque, irmão, pedir perdão, para quem não pede no fundo do coração é fácil. Mas quando você quer se humilhar, você quer verdadeiramente pedir perdão para uma pessoa do fundo do seu coração, não é fácil. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. E eu fiquei mais ou menos uma semana orando ao Senhor, pedindo a Deus força para chegar até ela e me humilhar e dizer a ela: me perdoe. Tinha um dia que eu estava em casa, ela estava sentada, eu ficava olhando para ela, eu falava: é hoje, Jesus. Eu falava: Senhor, me ajude, é hoje, eu preciso de perdão. Eu olhava para ela, o dia acabava e nada. Ia dormir frustrado. Teve uma vez nem porque eu falei: não, hoje eu peço. Mas aí aconteceu uma situação, me aborreceu, eu não pedi nada. E aí fui dormir sem pedir perdão de novo. Aí o Senhor, mais uma vez, me fez lembrar da passagem de Jesus quando ele falou: olha, lembra, se você tem alguma coisa com o teu irmão, vai até ele, se reconcilia com ele enquanto você está no caminho com ele. Ou seja, quando você tem a oportunidade, como o Ricardo postou essa semana, tem pessoas que têm a oportunidade e jogam fora, né, Ricardo? Desperdiça. E eu insisti, eu orei ao Senhor, eu jejuei, eu falei, até que Deus me deu graça, cheguei diante dela, conversei tudo, até chegar nesse ponto, me perdoe. Irmão, a situação foi tão inacreditável que ela nem acreditou, ela ficou dando risada da minha cara. Ela se acabou da risada, eu falei, eu sério, olhando para ela, eu falei, eu estou falando sério com você. Quando ela percebeu que eu estava falando sério, ela ficou séria, e ali, Deus jogou por terra. Irmãos, não sei se você já assistiu aquele filme Peregrino, eu não assisti todo, não sei todas as partes, mas eu acho que é nesse filme que o homem está carregando algo nas costas, né? Eu estava com aquele homem, carregando uma tonelada nas minhas costas. Mas naquele dia, Deus, Ele jogou por terra aquela tonelada que eu estava carregando. Sabe por quê? Porque o perdão era a solução. O perdão era o óleo que eu precisava de Deus para ser curado. Talvez seja isso que você precise, irmão, pedir perdão para alguém. O Espírito Santo de Deus, assim como Ele me convenceu, como já foi ministrado aqui pelo pastor, Ele convence a você também a fazer isso. Porque quem cura, irmãos, que Deus Ele vai te mostrar o caminho como Ele fez comigo. Mas é você que vai ter que trilhar aquele caminho. E eu vou lhe dizer uma coisa. Nesse processo todo, o Senhor ainda falou comigo que o processo da cura é mais doloroso do que a própria ferida. Eu entendi isso até que o Senhor me fez lembrar de uma situação que eu testemunhei no trabalho, quando eu trabalhava de segurança em um condomínio. Eu estava no meu posto e de repente veio um motociclista. Ele bate no fundo de um carro e cai no chão. Quando ele cai, fez uma ferida, irmão, monstruosa no braço dele, daqui até embaixo. O braço dele não ficou branco. Ele assim da minha cor, o braço ficou branco. E ele nem chorou, nem nada, porque rapaz, aquilo deve estar doendo. Mas ele só
dor, mas ficou na dele. E as pessoas dizem, pega álcool, compra álcool, foram no mercado rapidinho para comprar o álcool. Irmão, quando jogaram o álcool em cima daquela ferida, meu irmão, o cara só faltou urinar ali. O cara pulou, o cara sapateou, o cara só faltou pegar o braço e dar uma cacetada no poste para aliviar a dor. Foi aí que o Senhor me fez entender, quando Deus falou comigo no meu coração, que o processo da cura, às vezes, é mais doloroso do que a própria ferida. Então, muitas das vezes, Deus ele está tratando você e você está sentindo alguma dor. Não se preocupe não, porque talvez seja um processo de cura que Deus está fazendo na sua vida. Não precisa você entrar em desespero. Agora você precisa tomar uma atitude. O Senhor usou o profeta Isaías, no capítulo 1, acusando o seu povo e comparando ele com um homem cheio de chagas. Sendo que o povo estava tão afundado no pecado que Deus comparou ele com um homem ferido. Estava todo ferido, mas ele não cuidava das suas feridas. Não espremia aquela ferida e nem amolecia ela com óleo. E eu estava nessa situação. Eu não estava cuidando da minha ferida. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que o Senhor, Ele é bom, como disse Jesus. Bom é Deus. E Ele não nos deixa desamparados, nem nos deixa envergonhados. Quando você se coloca na disposição de Deus para se humilhar, Deus ele vai te empurrando, Ele vai te puxando pela mão, mas Ele vai fazendo com que você chegue do outro lado. Então, irmão, seja qual for o teu ferimento, a tua dor, procure em Deus a sua cura, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Esse é o terceiro processo do ódio. O quarto processo é onde o salmista ora ao Senhor reclamando a Deus. O odre na fumaça. Quando o salmista ele escreve e ele faz esta oração a Deus, já me sinto como odre na fumaça. Existem pelo menos dois objetivos para explicar o que significa o odre na fumaça. E antes de falar no objetivo principal, no qual o salmista Davi ele escreveu no Salmo 119, eu quero falar primeiro do outro processo. Depois que o odre ele era lavado, era passado o óleo. E voltando para a questão do óleo que eu esqueci de falar, o apóstolo Paulo também ele faz uma menção gloriosa quando você sabe que o apóstolo Paulo ele era romano, ele vivia em Roma, ele tinha conhecimento dos soldados de Roma, ele pregou muito para os soldados, ele testemunhou muitas vitórias de Roma. E o apóstolo Paulo, ele muitas das vezes ele pôde contemplar quando o exército de Roma entrava na cidade, vítima de uma vitória. Essa história que o sacerdote ou o capitão do exército, o general de guerra, entrava na cidade e atrás dele vinha alguém, os sacerdotes, os ministros, queimando incenso. E quando aqueles homens passavam queimando aqueles incensos provocavam um cheiro agradável. O apóstolo Paulo, conhecendo essa situação, ele escreve lá na carta de Coríntios, capítulo 2, dizendo que nós somos o bom perfume de Cristo. Ele dá graças a Deus quando ele fala a respeito do conhecimento de Cristo. Ele diz, eu dou graças a Deus porque em todo lugar o Senhor tem manifestado o cheiro do conhecimento de Cristo. Porque para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo. Eu e você temos que exalar esse perfume do Senhor. Amém, irmãos? Eu e você temos que deixar exalar o perfume de Cristo em nossas vidas. E voltando para o odre na fumaça, quando eu medito nesse texto, o odre na fumaça. O odre, quando depois que ele era colocado, passado aquele óleo, ele era colocado na fumaça para que a sua pele
se tornasse mais resistente. O objetivo daquela fumaça, daquele odre, louvado seja o nome do Senhor, era fazer com que a pele daquele animal, ainda em processo de transformação, se tornasse uma pele resistente, tanto para o armazenamento do líquido, como também contra o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, tem pessoas que não aguentam passar por determinadas situações. Tem pessoas que não aguentam nenhuma palavra, uma ofensa, que logo se desespera, quer desviar. Ah, o irmão falou isso, o irmão falou aquilo. E eu costumo dizer o seguinte, irmãos, que quando alguém vem contra você para lhe ofender, ou quando alguém comete algo, uma calúnia contra a sua vida, eu costumo dizer para as pessoas que Deus ele está te dando uma oportunidade para você se fortalecer na presença de Deus, para você ganhar experiências com Deus. Foi dito aqui pelo pastor no início, que as provações que vêm da parte do Senhor não é para te destruir, não é para acabar com você, é para fazer você ficar forte, é para te fortalecer na presença do Senhor. Glória a Deus. E como disse o pastor, não estranhe a ardente prova. E é interessante porque quando eu leio a história de Isaías, o capítulo 41, se não me falha a memória, ou 40, não lembro, quando Deus ele usa o profeta Isaías para dizer, olha, quando passares pelas águas, elas não se afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. E eu fico pensando comigo, que eu vejo pessoas passando por determinadas situações e querem abandonar o barco. E eu vejo aqui nessa passagem, como em tantas outras, que Deus ele não nos deixa enganar. Porque Deus ele já está dizendo, Rosana, você vai passar pelo fogo, você vai passar pela água. Mas é interessante que o profeta ele diz, olha, mas quando isso acontecer, não temas, porque eu sou contigo, eu estarei contigo, eu não vou deixar o fogo te queimar, não vou deixar que você se afogue nessas águas. Glória a Deus. E você precisa ter fé em Deus, você precisa confiar em Deus, você precisa acreditar na palavra do Senhor. É só você ver, irmão, as histórias dos homens de Deus. Eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, dizendo que ele passou por tanta situação, ele foi perseguido, passou por perigo, naufrágio, foi açoitado. E o que me chama a atenção, Ricardo, é que ele escreve para Timóteo, olha, de todas o Senhor me livrou. E eu fico me perguntando como uma pessoa está sendo chicotada, chicoteada, está sendo apedrejada e está dizendo, Deus está me livrando. Isso é para quem confia em Deus, irmãos. Isso é para quem tem fé em Deus, para quem tem o seu coração firme nas promessas do Senhor. O apóstolo Paulo foi dito aqui, irmãos. Passou por tanta situação difícil na sua vida, e ele escreve para Timóteo, olha Timóteo, de tudo isso que eu passei, Deus ele me livrou. E olha o que diz a história que o apóstolo Paulo ainda teve a sua cabeça arrancada. Já idoso, já, mesmo assim, passaram a faca no pescoço dele, deceparam a cabeça do apóstolo Paulo. Pelo menos é o que diz a história. Mas ele diz, olha Timóteo, tudo isso aí que eu passei, Deus ele me livrou de tudo isso. Por que Deus ele não vai livrar a mim e a você? Por que você ficar dizendo, ah, cadê o seu Deus? Como está escrito nos Salmos. E eu vejo a história de Ana, irmãos. Quando Ana, a Bíblia diz que ela era perseguida por Penina. E Ana, ela suportou tudo aquilo que ela passou. Você sabe que a mulher estéril naquela época era tida como uma mulher amaldiçoada por Deus. Era o desejo mais profundo de todas as mulheres daquela época. É ter um filho, ser mãe. Não apenas ser mãe, mas ter um filho, homem. E é tão forte isso que até Jesus, quando faz menção
quando ele fala lá no capítulo 16, dizendo para os discípulos: oh, o mundo chora, o mundo se alegra, vocês estão chorando. Mas é como uma mulher que está para dar à luz, ela sente grande angústia, grande tristeza, porque sabe que é chegada a sua hora. Mas depois que ela dá à luz o menino, ela já não se lembra mais das aflições que ela passou. E o que me chama a atenção é que até Jesus ele faz menção, ele não fala: olha, depois dela ter dado à luz a uma filha, não, ele fala um filho. Ele sabe que isso era algo mais importante na vida de uma mulher naquela época, era ser mãe de um filho. E Ana, ela desejava isso profundamente, e ela suportou todas as perseguições que ela sofreu. Então eu dou um conselho para você também: suporte o que você está passando. Veja o exemplo, veja o final que ela teve. Quando o Tiago também escreve: olha, irmão, você viu lá tudo que Jó passou, viu todo o sofrimento que ele passou, mas não olhe só o sofrimento, veja o final que ele teve também, porque Deus ele é misericordioso. Amém, irmãos? Então, o processo, o objetivo da fumaça é fazer você se tornar forte. E agora eu vou falar o segundo processo, o qual o salmista Davi escreveu no Salmo 119. Quando o salmista, irmãos, ele escreve o Salmo 119, versículo 83, dizendo para Deus: olha, já estou como odre na fumaça. Ele está dizendo para Deus: eu já estou me sentindo abandonado. É só você ler o versículo 81, 82 e 83. Ele diz: olha, já estou me sentindo como odre na fumaça, mas eu não me esqueci dos teus estatutos. Apesar de estar se sentindo abandonado, ele não havia abandonado a lei de Deus, a palavra do Senhor. Muitas das vezes eu e você também nos sentimos abandonados. Quantos já se sentiu abandonado por Deus? Quantos já se sentiu abandonado por Deus? Aquela sensação de abandono. O próprio Jesus, ele orou lá na cruz, dizendo: por que o Senhor me desamparou? Por que me abandonaste? Irmãos, eu quero trazer uma pequena e breve ilustração. Deus, ele jamais vai abandonar a mim e a você. Dizem um ditado aí fora que onde há fumaça, há fogo. Às vezes, quando eu estou assistindo algum filme, eu vejo um homem na floresta tentando acender o fogo, tentando fazer uma fogueira, mas não tem fósforo, não tem material disponível, e ele usa os meios que Deus ali disponibiliza para ele, que é a própria matéria-prima ali da natureza. E ele junta alguns gravetos e ele começa a fazer aquele processo tentando acender aquele fogo. E o que me chama a atenção é que antes do fogo aparecer, quem chega primeiro é quem? A fumaça. Primeiro começa a sair a fumacinha. A fumaça vai subindo. Eu quero dizer para você com isso, sabe o quê? Que a fumaça, ele está dizendo para mim e para você: não se preocupe, porque o fogo está vindo aí. Está entendendo o que Deus está falando? Deus está dizendo através da fumaça na sua vida: não se preocupe, porque o fogo está chegando. Eu vou dizer isso baseado na palavra do Senhor, para você não achar que eu estou falando alguma heresia. Lá em Êxodo, no capítulo 25, no versículo 22, se não me falha a memória, Deus chamou Moisés e disse para Moisés construir uma arca. E depois que aquela arca estivesse toda pronta, Deus iria se manifestar para falar com o seu povo através daquela arca. E sempre que Deus se manifestava para falar com o seu povo, a Bíblia diz lá em Deuteronômio, acho que é o capítulo 4 ou capítulo 6, se não me falha a memória, diz que Deus ele se manifestava como uma fumaça. E Deus falou para Moisés: eu vou me manifestar para vocês,
de cima da arca. E dali eu vou falar para você tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel, para o povo de Israel. Então, Moisés primeiro via a fumaça, depois ele via o fogo de Deus. E Deus ele falava com Moisés, ele passava para Moisés as instruções. E eu me lembro também do profeta Isaías, quando ele diz, olha, abra sua Bíblia aí no livro de Isaías, abra aí sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Aleluia. Já estamos terminando, tenha paciência. Se preocupe com o horário, não. Deixe Deus falar com você. Isaías capítulo 6. Eu vou ler rapidinho aqui a partir do versículo 2. Fizeram a brisa e estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de quê? Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o quê? Viram o quê? O Senhor dos exércitos. Isaías disse que ele viu a fumaça encher a casa, e depois ele confessa que os olhos dele viram o Senhor dos exércitos. Ele diz: ai de mim, porque eu estou perecendo. Ele achou que ele iria morrer. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, com isso, que Davi estava se sentindo abandonado, mas Deus ele jamais vai abandonar a mim e a você. Aleluia. Porque quando ele fala que eu já estou me sentindo como um óleo na fumaça, ele fala isso pensando em uma situação que ele conhecia também, que é como esse odre, ele não prestava mais, irmão, para ser usado. Muitos daqueles homens pegavam aquele odre e penduravam aquele odre no teto da sua cabana, das suas tendas, e aquele odre ficava lá no teto, e durante a noite era feita aquela fogueira ali debaixo daquela cabana para se aquecer, para impedir que animais viessem incomodar aquelas pessoas. E aquele homem ficava a noite toda recebendo aquela fumaça da fogueira. E Davi ele conhecia isso, por isso ele escreve: já estou me sentindo como um óleo na fumaça. Porque quando nessa situação, quando o óleo ele era colocado na fumaça, no teto, era apenas colocado ali com um enfeite qualquer. É porque ele já não prestava para mais nada. Mas só que o processo de Deus na vida de Davi era diferente. Era um processo que muitas das vezes eu e vocês estamos passando. Deus está comigo, está com você. Como ele disse através de Moisés: nessa peleja vocês não vão ter que pelejar. Amém, irmãos? E agora nós vamos chegar no objetivo. Eu pulei algumas partes por causa do horário, mas agora vamos chegar no último objetivo. O odre, para ser o odre, alguém teve que morrer. Jesus. Depois desse odre, ele precisa ser lavado, purificado. Depois ele é amolecido com óleo para facilitar ali a costura. E como eu falei, é um processo de cura que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Depois desse óleo era colocado na fumaça, para que aquela pele se tornasse forte, firme, resistente. E depois de pronto, o que é que resta? Agora o óleo vai ser usado. Glória a Deus. Agora é a hora de Deus usar o odre. O odre está pronto para o uso do Senhor. Aleluia. Infelizmente, como eu falei, nesse processo todo que nós acabamos de meditar, nem todos conseguem chegar até o último ponto. Algumas peles são descartadas porque não resistiram. Não resistiram à costura, às alfinetadas. Não resistiram os espinhos. Desistiram.
Não que eles foram jogados fora, como disse Paulo lá em Romanos. Não que Deus tenha rejeitado o seu povo, porque eu também sou israelita. Mas as pessoas muitas das vezes não conseguem resistir nesse processo. Como eu falei no início, o objetivo principal do odre era armazenar alguns líquidos. Era o leite. O leite é o alimento. Está na Bíblia, não está? Juízes capítulo 4, versículo 19. Aparece alguém ali alimentando alguém com leite dentro do odre. Você tem o alimento, que é a palavra de Deus. Você tem a obrigação de levar esse alimento para as pessoas que estão precisando ser alimentadas. O odre também era usado para armazenamento do vinho, para levar o vinho. O vinho, você sabe, eu não vou nem entrar nessa questão, representava a alegria. Quando o salmista escreve o Salmo 56, dizendo: olha as minhas lágrimas no meu odre. É porque ele sabia que todas as vezes, louvado seja o Senhor, um odre, ele era aberto. Aquele odre proporcionava alegria para as pessoas, porque era isso que o vinho trazia para as pessoas, alegria. Então, o cristão, irmãos, cristão que é liberto no Senhor, que é feliz em Deus, ele consegue levar essa alegria para as pessoas. As pessoas olham para ele e dizem: olha, poxa, aquele irmão ali é todo, não tem nada, mas o cara só está sorrindo. Talvez você nunca ouça isso de alguém, mas eu tenho certeza que tem pessoas que observando, vendo o seu comportamento, a sua forma de agir, o seu jeito de andar, o seu jeito de falar. As pessoas te admiram. Eu me lembro do profeta Eliseu, que muitas das vezes diz a história que ele passava em um determinado lugar e uma mulher sempre observava ele. E aquela mulher dizia para o seu marido: olha, aquele ali é um santo homem de Deus. Mas o que me chama a atenção, pastor, é que aquela mulher não disse para Eliseu, disse para o marido. Tem alguém comentando de você por aí afora, tem alguém falando bem para você, de você aí fora. Às vezes você fica só se preocupando porque tem alguém que está falando mal de mim, fulano falou mal de mim, meu nome está na boca de fulano. Você tem que se preocupar, irmãos, é com as boas obras que você tem demonstrado. Como disse o apóstolo Pedro, essas pessoas que falam mal de você, ela vai se envergonhar vendo os frutos de Deus na sua vida. E aquela mulher, vendo a atitude de Eliseu, vendo que ele era um homem de Deus, ela convida ele para a sua casa, e ali ele faz todo aquele processo, e ela nunca disse para ele que ele era um homem de Deus, até que um dia ela precisou reconhecer que ele de fato era um homem de Deus, quando ele ressuscita o filho daquela mulher. Ela chega para ele e diz: verdadeiramente, você é um homem de Deus. Então, irmão, quem tem a alegria do Espírito Santo de Deus, leva a alegria para as pessoas. E para finalizar, o odre era usado também para armazenar o óleo. O óleo, como eu já falei, eu não vou me estender, vou passar para o pastor. Já peço para o pastor você chegar para cá em nome de Jesus. O óleo, você sabe que era usado para curar as feridas, as chagas. Nós encontramos isso na Bíblia, lá em Lucas. A parábola do bom samaritano. A Bíblia diz que aquele homem, você já conhece a história, foi roubado, foi ferido, e foi largado lá, quase morto. Passou o sacerdote, o levita, passou de lado e abandonou ele lá. Mas veio, a história que veio um samaritano, é assim. E a Bíblia diz que aquele homem tomou aquele ferido
E antes de levar ele para a estalagem, para cuidar dele, a Bíblia diz que ele cuidou dele, do ferimento dele, e colocou o quê? Óleo. Colocou óleo nas suas feridas para aliviar a dor daquele homem. O óleo de Deus também era usado para isso. Você tem o remédio que as pessoas precisam lá fora. Às vezes eu e você ficamos tão presos com os nossos problemas que você esquece que tem gente lá fora pior do que você e que precisa ser curado. Pessoas que estão a ponto de cometerem suicídios e você muitas das vezes é omisso, não falando de Jesus, não falando que Jesus tem o poder de transformar a vida daquela pessoa. Mas que nessa noite eu e você possamos aprender com o Espírito de Deus que nós precisamos passar por todo esse processo para ser usado. O óleo não era feito apenas para um enfeite, tinha um objetivo. Eu e você não fomos chamados por Deus apenas para ser colocado lá na estante. Nós fomos chamados por um objetivo, de povoar o reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou me estender, vou passar para o pastor que ele vai orar com os irmãos. Até aqui me ajudou o Senhor. Guarde essa palavra no seu coração, medite mais sobre isso e dê lugar ao Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração. Amém. Não se desespere na sua prova, não queira abandonar Jesus, continue firme. Lá na frente, como está escrito na palavra do Senhor, você pode não estar entendendo agora, mas lá na frente você vai entender por que você passou por tudo isso. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus.